Por que design é tão caro? Você, designista, fã do design contemporâneo e dos clássicos, já deve ter se perguntado em algum momento como que se define o valor desses produtos. E eu vou te dizer, não é uma tarefa tão simples. Vamos começar essa conversa aqui pelos clássicos e ir sofisticando a precificação até os contemporâneos. E para isso, vou imaginar aqui que você aí é fã do Sérgio Rodrigues. Sérgio foi um designer brasileiro lá do modernismo e já faleceu, mas a sua produção ainda é feita hoje em dia, então tem novos produtos daquela época que são lançados. E qual produto você acha que vale mais? O produto que foi feito lá nos anos 60, nos anos 70, quando o Sérgio ainda estava vivo, ou o produto contemporâneo? Exatamente, o produto que foi feito lá naquela época. E esse aí é o primeiro conceito de precificação que a gente vai discutir aqui, que é a escassez. Existe um número finito de peças que foram produzidas enquanto o Sérgio estava à frente ali da sua marca. Por isso, quanto mais desejo por essas peças, mais valor elas vão ganhando. Porque imagina aí, você, fã do Sérgio Rodrigues, vai preferir comprar uma cadeira que ele acompanhou o processo produtivo ou uma cadeira que foi feita posteriormente? Muito provavelmente você vai preferir a cadeira que ele esteve envolvido ali no processo. Isso aumenta o desejo e, como tem um número limitado de peças, elas vão ficando cada vez mais raras e o seu valor vai subindo. E no caso aí dos produtos do modernismo, a gente ainda tem a escassez do material, porque muitas das madeiras lá da época já não existem mais, foram extintas. Mas isso não faz com que uma peça contemporânea assinada pelo Sérgio Rodrigues, licenciada, seja exatamente barata. E aqui a gente vai entrar no segundo conceito da precificação, que é a carreira do designer. Sérgio Rodrigues é um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro, mas não só, ele também é um dos designers mais importantes da história do design, tanto brasileiro quanto mundial. Isso quer dizer que o trabalho dele já foi avaliado, testado e validado pelos pares, pelos arquitetos, pela mídia, pelos prêmios e, claro, pelos consumidores. Então, você não corre muito risco quando você compra um produto do Sérgio. É fácil entender esses dois conceitos de precificação quando a gente está nos clássicos, mas vamos ali para os contemporâneos agora. E como eu sou um desses designers contemporâneos, eu consigo explicar aqui como é que a gente pensa preço. O principal ponto que a gente vai pegar aqui é também a escassez. Mas não essa escassez de não existir mais produtos, afinal de contas eu tô vivo e os contemporâneos em geral também estão. É uma escassez ligada à forma de produção, à escala produtiva. Uma indústria, ela tem uma capacidade produtiva de escala industrial, ou seja, ela produz milhares, milhões de peças por mês. Já um designer autoral, independente, que não tem ali a sua indústria herdada, ele tem um caminho diferente, ele vai ter uma capacidade produtiva de um ateliê, de uma pequena fábrica que mistura ali processos tanto automatizados quanto processos artesanais. Então a escala produtiva de um designer autoral vai ser ali nas dezenas, centenas de peças por mês. Um paralelo legal aqui para entender isso é a indústria da moda. Vamos pensar que você vai numa loja de departamento comprar um blazer. Você chega lá e encontra o blazer que você está querendo pelo preço X. Mas vamos supor que você vai num alfaiate fazer um blazer que você está querendo, que vai ser um blazer diferente daquele da loja. Você vai encontrar ele ali num preço, por exemplo, de 3x. A loja de departamento tem milhares e milhares de blazers daquele igual, do mesmo tamanho, da mesma cor. Já o alfaiate vai fazer o blazer do jeito que se encaixa melhor no seu corpo. Ou seja, você vai ter uma coisa mais exclusiva. E aí você pode estar pensando, tá, se o problema é a escala, por que os designers autorais não fazem aí a produção em escala industrial para a gente ter os produtos mais baratos? E é aqui que a gente vai entrar num conceito de precificação que parece um pouco mais abstrato, que é a tal da inovação. Quando você tem uma produção em escala industrial,
você também tem um investimento em grande escala. Ou seja, você vai gastar milhões para desenvolver um único produto. E esse produto tem que dar esse retorno dos milhões. Não tem muito espaço aqui para risco. Afinal de contas, se ele não der retorno, você provavelmente vai quebrar. E aí acabou o jogo para você. Ou seja, você precisa da certeza do sucesso comercial desse produto. E para isso você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E geralmente se abre mão da inovação formal. Esse é um dos motivos da gente ter a produção industrial brasileira tão parecida com o que foi feito lá no modernismo. Afinal de contas, o que foi feito lá já foi testado e já é desejo do consumidor atual. Por outro lado, se você é um designer autoral, você tá afim ali de criar o inesperado, de investir nessa linguagem própria e avançar nas discussões da linguagem de design brasileiro. Então você precisa poder ter abertura para essa inovação. Você precisa poder arriscar na linguagem e às vezes falhar. E é aí que entra a pequena escala, porque na pequena escala você vai conseguir controlar ali o processo. Então você vai poder investir em materiais diferentes, em formas de produzir diferente, tudo em prol desse desenvolvimento dessa linguagem. E como a escala é pequena, no final isso impacta no custo do produto. Mas também tem uma vantagem: se você tem esse controle ali do processo produtivo, você pode se empenhar em entregar uma qualidade ali impecável nos seus projetos. E é essa obsessão dos designers autorais com a linguagem, com o desenvolvimento dessa linguagem, com a pesquisa, com os testes, que faz com que a carreira dele se consolide, que faz com que ele consiga criar produtos que toquem você de forma única. E é esse custo, desse risco, dessa inovação que vai aparecer lá no preço final do produto. Então, se você compra design autoral, você está comprando inovação, história, processo, qualidade e não só uma solução para um problema imediato.